Prefeitura vai realizar cadastramento de residências que não possuem tratamento de esgoto em vazante. Teve início no Anfiteatro Municipal leilão de mais de 300 veículos. Prefeitura de Vazante pagará 13º integral no dia 11 de dezembro. Campanha de limpeza e combate à dengue. Muitas pessoas estão colocando lixos e entulhos em regiões onde a equipe já fez a limpeza. Já há bairros em que já passou a máquina, e o caminhão recolhendo lixo e o pessoal está colocando lixo. Cotação do tomate na Entre Safra pode estimular a produção mineira em 2014. E você vai ver também Data Viva, site contém informações sobre exportações, produtos e empregos em Minas Gerais e no Brasil. Ele não só é uma ferramenta para o governo pensar as suas políticas públicas, mas também é uma ferramenta de transparência e de distribuição de conhecimento. Agora, no Jornal Noroeste. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Vazante vai iniciar nesta semana uma triagem das famílias que moram nas proximidades do córrego Pamplona e que possivelmente ainda não possuem o tratamento de esgoto, serviço realizado na cidade pela Copasa. Servidores municipais vão visitar essas casas para recolhimento das informações. Inicialmente serão coletados todos os dados dessas famílias, incluindo cópias das contas de água e esgoto e fotografias da situação atual do esgotamento sanitário nas respectivas residências. Caso seja constatado que não há coleta e o tratamento de esgoto, a Prefeitura Municipal de Vazante solicitará à Copasa a retirada da cobrança e o reembolso das taxas cobradas indevidamente. Vale ressaltar que inicialmente é um trabalho de triagem e estudo do caso, o que não significa que as famílias serão isentas imediatamente. A previsão é de que o trabalho inicial seja realizado em no máximo 10 dias e após a coleta dos dados, caso seja necessário, inicia-se o trabalho de solicitação de retirada da referida taxa. O processo que pleiteia o retorno da responsabilidade de coleta e tratamento de esgoto de todo o município de Vazante para a Prefeitura Municipal está na Justiça e o prefeito aguarda o parecer judicial. E teve início nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã, o leilão de mais de 300 veículos apreendidos em Vazante. E houve grande movimentação. O anfiteatro ficou lotado com a presença de aproximadamente 500 possíveis arrematadores, segundo a organização. Muitos já estavam decididos em relação ao lote. Uma moto hoje. Uma vez. Para o leilão que começou às 10 horas da manhã, foram formados lotes para serem arrematados pela maior oferta, desde que o valor do lance fosse igual ou superior ao preço mínimo estabelecido pelo Detran. Os veículos arrematados com placas de Minas Gerais serão entregues aos arrematadores totalmente legalizados. Já os veículos com placas de outros estados poderão ser usados apenas para desmanche. Mais de 300 veículos, entre carros, motos e caminhões, estiveram sujeitos ao leilão. O Governo Municipal de Vazante vai efetuar na próxima sexta-feira, dia 29 de novembro, o pagamento da folha salarial para todos os servidores municipais referente ao mês de novembro. O 13º salário, tradicionalmente pago até o dia 20 de dezembro, será antecipado. Os servidores receberão os vencimentos no dia 11 de dezembro. E segundo informações do secretário municipal da Fazenda, Omar Romão, o valor total a ser pago em parcela única do 13º salário é de aproximadamente R$500 mil, valor que garantirá um aquecimento no comércio local. A Prefeitura de Belo Horizonte vai realizar o censo da população de rua e 20 equipes vão percorrer a cidade para entrevistar e contar pessoas que vivem nessas condições. Pelo menos 300 pontos de concentração de moradores de rua já foram identificados na capital mineira. E a situação das pessoas que vivem nesses locais e a origem delas começam a ser conhecidas a partir do dia 27 de novembro. O último levantamento feito pelo IBGE em 2005 apontava 1.164 pessoas vivendo nas ruas em Belo Horizonte. A Pastoral de Rua estima que este número hoje já esteja próximo de 2.000. E a campanha de limpeza e combate à dengue segue com a programação em dia em Vazante. Nesta última quarta-feira, eu conversei com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município sobre a situação das ruas de Vazante.
E de acordo com informações da Vigilância Epidemiológica aqui de Vazante, a campanha de limpeza e combate à dengue está conseguindo cumprir com o cronograma definido no início da campanha. Mas tanto a Vigilância Epidemiológica quanto a Secretaria de Obras está enfrentando um problema. Muitas pessoas estão colocando lixo nas regiões onde a máquina da Prefeitura já passou. E isso com certeza gera um grande transtorno, não só para a equipe que está trabalhando, mas também, né, Dilma, para toda a população. Isso mesmo. Infelizmente existem sim pessoas que estão colocando depois. Como você pode ter visto, nós demos uma volta na cidade, então já há bairros em que já passou a máquina, né, e o caminhão recolhendo lixo e o pessoal está colocando lixo. E isso faz com que acumule água e dentro de poucos dias pode onde proliferar o mosquito da dengue. Então assim, desde o início da campanha nós estamos pedindo ao pessoal que olhe o seu cronograma, que siga ele corretamente, porque agora nós já estamos fazendo o bairro Cidade Nova 2. Isso, como vocês podem estar vendo, aqui no bairro Centro já passamos e está colocando ainda para fora. A expectativa de término é até quando, Edilma? Isso se as pessoas respeitarem esse cronograma, né? Isso mesmo, porque atrasa. A gente meio que tem que voltar para estar recolhendo esse lixo e pode atrasar as outras pessoas. A nossa previsão de término está para dia 13 de dezembro. Então, assim, reforçar mais uma vez com a população que coloque no dia certo. Sabe, coloca um dia antes, 2 no máximo, do dia da máquina estar recolhendo. Vocês estão conseguindo cumprir com esse cronograma. As chuvas, né, que vieram nesses últimos dias não atrapalhou o bom andamento aí da limpeza, né? Não, graças a Deus não atrapalhou em nada, o pessoal está correndo da CEMOB, parou a chuva, eles estão correndo, estão trabalhando e a gente está conseguindo em dia sim cumprir. Certo, Edilma, muito obrigada pela sua colaboração, pela sua entrevista. E é isso, conforme a Edilma falou, é muito importante que as pessoas possam cumprir e respeitar o dia do cronograma da campanha de limpeza e combate à dengue. A inadimplência das pessoas jurídicas cresceu 13,3% em outubro em comparação com o mês de setembro. Isso de acordo com dados do indicador Serasa de inadimplência das empresas. Segundo a pesquisa, foi a maior alta verificada desde outubro de 2012, quando houve um avanço de 13,8% ante setembro no mesmo ano. E agora é hora de falar de previsão do tempo. Sol sem chuva no oeste de São Paulo e no litoral do Rio de Janeiro. Muitas nuvens e chuva no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, com chuva volumosa no noroeste mineiro. Sol e pancadas de chuva à tarde nas demais áreas do sudeste. Confira como fica a temperatura em Vazante e cidades vizinhas. Em Presidente Olegário, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Em Lagamar, mínima de 24 e máxima de 36. E em Vazante, mínima de 23 e máxima de 34 graus. A cotação do tomate na entre-safra pode estimular a produção mineira em 2014. A redução da oferta no atacado deve possibilitar melhoria de receita para os produtores de Minas Gerais. E o início da entre-safra do tomate no estado, com a redução de oferta da hortaliça para o atacado e a possibilidade de venda para outros estados, deve ajudar na recuperação dos preços ao produtor. E de acordo com a Superintendência de Política e Economia Agrícola da SEAPA, os agricultores mineiros já se beneficiaram da lei da oferta e da procura nas vendas de tomate entre os meses de janeiro e junho. Isso porque nesse período houve ajuste da produção das lavouras à demanda do mercado. Dados do IBGE mostram que a colheita de tomate nas lavouras de Minas Gerais na safra 2012 e 2013 teve retração de 4,7% em relação ao período anterior. E o Data Viva é a mais nova plataforma do governo de Minas Gerais. O site contém informações sobre exportações, produtos e empregos em Minas Gerais e no Brasil. O cidadão comum, ele passa a ter acesso a uma série de informações, e não só informações descritivas, mas informações prescritivas sobre a economia de Minas e do Brasil que ele nunca teve antes. Ou seja, ele não só é uma ferramenta para o governo pensar as suas políticas públicas, mas também é uma ferramenta de transparência e de distribuição de conhecimento que serve ao cidadão comum, por exemplo, para guiar suas escolhas de carreira, quais municípios pagam melhor a sua ocupação, quais indústrias têm maior potencial de desenvolvimento,
desenvolvimento, e assim ele serve não apenas para o governo, mas também para a sociedade em geral, setor privado e cidadãos como um todo. Na verdade, a gente está usando grandes bases de dados acumuladas nos últimos 10 anos, que serão atualizadas anualmente, para contar uma história de desenvolvimento. O que o Almanac Abril trazia anualmente sobre diversos temas, a gente está fazendo isso para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais e do Brasil. O DataViva ele foi desenvolvido 100% com recursos da FAPEMIG, então um total de 1,2 milhão. Então, como o governador colocou, é um recurso muito pequeno para o valor que a plataforma gera, e a manutenção dela vai ser feita a partir também do governo, com um valor já acordado com a FAPEMIG, mas a gente quer trazer outras instituições públicas para que se juntem a nós e façam uso da plataforma como a gente imagina que ela pode servir ao público. As entidades internacionais do governo federal, eles vão ter um mapa em detalhe de toda a economia brasileira, de todo o setor formal da economia brasileira. No caso do governo, e aí especificamente do governo estadual, nós já estamos pensando políticas públicas a partir de dados que obtivemos ali. O primeiro, talvez a primeira política pública que está sendo repensada é a de formação e educação profissional, porque identificamos que para o desenvolvimento de determinados setores considerados estratégicos e com grandes ganhos para o Estado, a gente precisa investir e repensar quais as formas de formar a mão de obra para ocupar essas posições dentro desses segmentos de futuro. E por hoje é só, até a nossa próxima edição amanhã às 18h15. Tenham todos uma excelente noite.